Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 40. Um herói na noite. Apoiado no gradil, Matt observou a cidade murada de Aringil ficar mais próxima, enquanto os remos empurravam o gaivota cinzenta em direção ao pier de madeira. Protegidas por altos muros de pedra que avançavam até o rio, as docas fervilhavam de gente e mais passageiros desembarcavam dos navios de diversos tamanhos atracados por toda a extensão do pier. Algumas pessoas empurravam barris e puxavam trenós ou carroças de rodas altas, levando pilhas de mobília e baús bem presos, mas a maioria apenas carregava algumas trouxas nas costas, quando muito. Nem todos pareciam apressados. Muitos homens e mulheres se aglomeravam, indecisos, com crianças chorosas agarradas às pernas. Soldados de casacos vermelhos e placas peitorais reluzentes tentavam fazê-los sair dos desembarcadouros e ir para a cidade, mas a maioria parecia assustada demais para se mexer. Refugiados? Matt se virou e protegeu os olhos do sol para observar o rio de onde vinham. Essa parte do Erenin era mais movimentada do que ao sul de Tarvalon, com uma dezena de embarcações se movendo, que ele podia ver, desde um barquinho de proa pontuda avançando depressa rio acima, contra a corrente, empurrado por duas velas triangulares, até um largo navio de proa e velas quadradas, ainda bem ao norte. No entanto, quase metade dos navios à vista nada tinha a ver com o comércio do rio. Duas embarcações largas e de decks vazios seguiam lentamente pelo rio em direção a uma cidade menor na margem oposta, enquanto outras três voltavam para Aringil, todas com um convés tão abarrotado que mais parecia um barril de peixes. O sol poente, ainda bem acima do horizonte, encobria em sombras um estandarte que esvoaçava sobre essa outra cidade. Aquele lado do rio era a costa de Cair Rien, mas ele não precisava enxergar o estandarte para saber que a figura era a do leão branco de Andor. Escutara bastante falatório nas poucas aldeias andorianas onde o gaivota cinzenta fizera suas breves paradas. Ele sacudiu a cabeça. Política não lhe interessava. Desde que não tente me dizer mais uma vez que sou andoriano só por causa de um mapa qualquer. Que me queime. Daqui a pouco vão querer que eu lute naquele maldito exército, se esse negócio cair riendo se espalhar. E seguindo ordens. Luz. Com um calafrio, ele se virou na direção de Aringil. Os homens descalços no gaivota cinzenta aprontavam as cordas para jogar aos que aguardavam no cais. O capitão Malia observava de longe, perto do timão. O sujeito jamais abandonara os esforços de cair em suas graças, muito menos as tentativas de descobrir que missão tão importante era aquela. Matt por fim mostrara a carta selada, contando que era da filha herdeira para a rainha. Uma mensagem pessoal de uma filha para sua mãe, nada mais. Maria parecia ouvir apenas as palavras, Rainha Morgase. Matt sorriu para si mesmo. Um bolso fundo em seu casaco guardava duas bolsas ainda mais gordas do que estavam quando ele embarcara, e ele tinha moedas soltas o suficiente para encher outras duas. Sua sorte não fora tão boa quanto naquela primeira e estranha noite, quando os dados e todo o restante pareciam ter enlouquecido. Mas ainda assim havia sorte. Depois da terceira noite,
Malia desistira de tentar demonstrar sua cordialidade aceitando jogar, mas seu baú de dinheiro já estava mais leve, e ficaria ainda mais depois de Aringel. Malia precisava reabastecer as provisões ali. Matt examinou a confusão de pessoas no pier, se fosse possível, a qualquer preço. Quando voltou os pensamentos para a carta, o sorriso morreu. Com apenas uma forçadinha com uma lâmina quente, o selo de lírio dourado se desprendera. Não descobrira nada. Elaine estava estudando muito, fazendo progressos e ansiosa para aprender. Era uma filha muito dedicada, e o trono de Amerlin a punira por fugir e a mandara jamais tocar no assunto outra vez. Por isso a mãe entenderia por que ela não podia falar sobre o que acontecera. A jovem contou que fora elevada à seita. Não era maravilhoso ter acontecido assim, tão cedo? E também disse que novas tarefas eram confiadas a ela, que teria que sair de Tarvalon por um breve período a serviço da própria Amerlin. A mãe não precisava se preocupar. Era muito fácil para ela dizer a Morgase que não se preocupasse. Ele é quem fora enfiado no caldeirão de sopa. Aquela carta idiota devia ser a razão para aqueles homens terem ido atrás dele. Mas nem mesmo Tom conseguira desvendar algo, embora tivesse resmungado sobre criptogramas, códigos e o jogo das casas. Matt guardara a carta em segurança sob o forro do casaco, com o selo de volta no lugar, e apostaria que ninguém jamais desconfiaria que ele a tinha lido. Se quisessem tanto assim pôr as mãos na carta, a ponto de matá-lo, era possível que tentassem outra vez. Eu disse que entregaria essa maldita carta, Naeve, e vou. Não importa quem tente me impedir. Mesmo assim, tinha algumas palavrinhas para dizer àquelas 3 mulheres irritantes, da próxima vez que as visse. Isso se eu chegar a vê-las de novo. Luz. Nunca tinha pensado nisso. Palavras que achava que elas não gostariam nada de ouvir. Enquanto os tripulantes lançavam as cordas no pier, Tom chegou ao convés, os estojos dos instrumentos nas costas e a trouxa em uma das mãos. Mesmo mancando, caminhou até o gradil empertigado, dando leves floreios com o manto para fazer os retalhos coloridos tremularem e soprando o bigode longo e branco com ares de importância. Ninguém está olhando, Tom, comentou Matt. E acho que mal reparariam no menestrel, a não ser que ele tivesse levando comida. Tom olhou para as docas. Luz. Ouvi dizer que a coisa estava feia, mas não esperava isso. Pobres coitados. Metade deles parece estar morrendo de fome. Pode ser que arranjaram um quarto para passar a noite nos custe uma dessas suas bolsas. E a outra por uma refeição, se for do tamanho das outras que você tem comido. Quase passei mal só de assistir. Se tentar comer daquele jeito às vistas desse pessoal aí embaixo, pode levar uma sova até seus miolos saltarem da cabeça. Em resposta, Matt apenas sorriu. Malia cruzou o convés a passos pesados, puxando a ponta da barba, enquanto o gaivota cinzento era levado para atracar. Tripulantes correram para armar a prancha de desembarque, onde Sanor montou guarda. Os braços fortes cruzados na frente do peito, caso a multidão no pier tentasse embarcar. Ninguém tentou. Então nos separamos aqui, começou Malia, dirigindo-se a Matt. O sorriso do capitão não era tão animado quanto poderia. Tem certeza de que não há nada mais que eu possa fazer para ajudar? Que a minha alma queime. Nunca vi tamanha ralé. Esses soldados deveriam limpar as docas. E com as espadas, se necessário. Assim os mercadores decentes poderiam fazer seus negócios. Talvez Anor possa ajudá-los abrindo caminho entre essa gente até a sua estalagem. Para que você saiba onde vamos ficar? Sem chance. Eu tinha pensado em comer um pouco antes de pisar em terra, talvez acompanhado de um joguinho de dados para passar o tempo. O rosto de Maria ficou branco. Mas acho que prefiro ter um chão firme sob meus pés durante a próxima refeição. Então nos separamos agora, capitão. Foi uma viagem muito agradável.
Enquanto a Olivia ainda lutava com a consternação no rosto do homem, Matt recolheu seus pertences do convés e, usando o bastão como muleta, caminhou com Tom até a prancha. Malia o seguiu até o topo, murmurando palavras de pesar pela partida, palavras que alternavam verdade e hipocrisia. Matt tinha certeza de que o homem odiava perder a chance de cair nas graças de seu grão-lorde Samon por saber detalhes do pacto entre Andor e Tarvalon. Enquanto Matt e o menestrel abriram caminho em meio à multidão, Tom resmungou. Sei que aquele sujeito está longe de ser agradável, mas por que é que você fica provocando? Já não foi suficiente ter traçado até a última raspa da comida que ele achava que seria suficiente até tear? Não como tanto assim há quase 2 dias. Uma bela manhã, a fome simplesmente desaparecera para seu grande alívio. Foi como soltar a última amarra que o prendia a Tarvalon. Estava jogando quase tudo fora. Deu maior trabalho não deixar ninguém ver. Diante das feições abatidas da multidão, muitas delas de criança, aquilo não parecia mais tão engraçado. Maria merecia a provocação. E aquele navio, ontem? Aquele que estava preso num atoleiro ou algo assim? Ele poderia ter parado para ajudar, mas não chegou nem perto, nem mesmo com todos os gritos da outra tripulação. À frente deles havia uma mulher de cabelos compridos e escuros, que poderia ser bonita se não parecesse tão esgotada. Ela observava o rosto de cada homem que passava diante de si, como se procurasse alguém. E um garoto um pouco mais alto que seu quadril e 2 meninas menores agarravam-se a ela, chorando. Todo aquele papo sobre bandidos do rio e ciladas não parecia uma cilada para mim. Tom desviou de uma roça de rodas altas, onde uma gaiola com 2 porcos que guinchavam estava presa sobre um calombo coberto de lona e quase tropeçou em um trenó puxado por um homem e uma mulher. E por acaso você sai do seu caminho para ajudar os outros, é? Engraçado como nunca percebi. Ajudo qualquer um que possa pagar, retrucou Matt com firmeza. Só os tolos das historinhas ajudam os outros sem ganhar nada em troca. As 2 meninas choravam, agarradas às saias da mãe, e o garoto lutava contra as lágrimas. Os olhos fundos da mulher pararam em Matt por um instante, observando seu rosto, antes de voltar a procurar. Ela também parecia querer chorar. Por impulso, ele catou um punhado de moedas soltas no bolso, sem nem olhar para contá-las, e as enfiou nas mãos da mulher. Ela levou um susto, encarou o ouro e a prata nas mãos com uma expressão aturdida, que logo se transformou em um sorriso. Depois abriu a boca, lágrimas de gratidão enchendo seus olhos. Compre algo para eles comerem, disse o rapaz, mais do que depressa, e apressou o passo antes que ela pudesse falar qualquer coisa. Percebeu que Tom olhava para ele. Que cara de bobo é essa? O dinheiro vem fácil, basta encontrar alguém que goste de jogar. Tom assentiu bem devagar, mas Matt não soube ao certo se ele compreendera seus motivos. Aquelas malditas crianças chorando estavam me dando nos nervos, só isso. Esse menestrel besta agora com certeza acha que eu vou dar dinheiro para qualquer vagabundo que apareça. Idiota. Por um momento desconfortável, não soube dizer se referia a Tom ou a si mesmo. Recompondo-se, evitou olhar para qualquer rosto por tempo suficiente para enxergar de verdade, até encontrar o que procurava, ao pé do pier. O soldado sem capacete, de casaco vermelho e placa peitoral, que apressava as pessoas para avançarem para a cidade, tinha o ar lamuriento de um soldado de infantaria, um líder experiente de 10 ou mais. Com as pálpebras semicerradas diante do sol poente, o homem lembrava Uno, embora tivesse os 2 olhos. Parecia quase tão cansado quanto as pessoas com quem brandava. Circulando! Gritava com a voz rouca. Não pode ficar aqui, maldição! Circulando! Todos para a cidade! Matt parou bem em frente ao soldado e abriu um sorriso. Com licença, capitão.
Mas o senhor sabe me dizer onde posso encontrar uma estalagem decente? E também um estábulo que venda bons cavalos. Teremos um longo caminho a percorrer amanhã de manhã. O soldado olhou de cima a baixo, examinando o tom e o manto de menestrel. Depois voltou-se outra vez para Matt. Capitão, é? Bem, garoto, pode acreditar que tem a sorte do próprio Tenebroso se conseguir encontrar até mesmo um estábulo onde dormir. A maioria desse pessoal passa a noite debaixo de cercas vivas. E se encontrar um cavalo que ainda não tenha sido abatido para servir de comida, é bem provável que tenha que lutar com o dono para fazê-lo vender o bicho. Comer cavalo, resmungou Tom enojado. As coisas estão tão ruins assim deste lado do rio? A rainha não está mandando comida? Estão péssimas, menestrel. O soldado parecia querer cuspir de desdém. As pessoas cruzam o rio mais rápido do que os moinhos conseguem produzir farinha ou que os carroções trazem como alimento das fazendas. Bem, não vai durar muito. A ordem já chegou. Amanhã mesmo, vamos parar e deixar qualquer um atravessar e, se tentarem, mandaremos de volta. Ele olhou com desprezo para o povo que se aglomerava nas docas, como se tudo aquilo fosse culpa deles. Depois encarou Matt com o mesmo olhar severo. Vocês estão ocupando espaço, viajantes. Circulando! Ele levou a voz, voltando a gritar, dirigindo-se a quem pudesse ouvir. Circulando! Não pode ficar aqui, maldição! Circulando! Matt e Tom se juntaram às pessoas, carroças e trenós que seguiam em direção aos portões da muralha da cidade, adentrando Arengel. As ruas principais eram pavimentadas de pedras cinzas lisas, mas estavam tão apinhadas de gente que era difícil enxergar as pedras sobre as próprias botas. A maioria parecia se deslocar a esmo, sem rumo, e os que haviam desistido de andar estavam sentados, abatidos, nos cantos da rua. Os mais sortudos mantinham os pertences embrulhados diante de si, ou levavam um objeto estimado nos braços. Matt viu 3 homens segurando relógios e uma dúzia ou mais com cálices ou travessas de prata. A maioria das mulheres segurava crianças junto ao peito. Um burburinho preenchia o ar, um murmúrio baixo de preocupação. Ele abriu caminho pela multidão com uma carranca no rosto, procurando a placa de alguma estalagem. Havia todo tipo de prédio, de madeira, tijolos e pedras, todos praticamente colados uns nos outros, com telhados de telha, laje ou palha. Não é típico de Morgase, comentou Tom depois de um tempo, meio para si mesmo. As sobrancelhas grossas estavam franzidas. O que é que não é típico dela? Perguntou Matt, distraído. Interditar a passagem. Mandar as pessoas embora. Ela tinha um temperamento difícil, mas também sempre teve um coração mole com os pobres e famintos. Ele sacudiu a cabeça. Foi então que Matt viu uma placa. O Ribeirinho, estava escrito, e tinha a imagem de um sujeito descalço e sem camisas dançando a giga. O rapaz virou-se naquela direção, usando o bastão para conseguir cruzar o fluxo de gente. Bem, só pode ter sido ela. Quem mais poderia ser? Esqueça Morgase, Tom. Ainda falta muito para chegarmos em Kemerin. Primeiro vamos ver quanto ouro custa uma cama para passarmos a noite. O salão da estalagem, ou Ribeirinho, parecia tão cheio quanto as ruas lá fora. E quando o estalajadeiro viu o que Matt queria, riu até o queixo tremer. Estou agitando 4 numa cama só agora. Se minha própria mãe viesse pedir abrigo, não conseguiria arranjar nenhum mísero cobertor perto da lareira. Como deve ter percebido, disse Tom, a voz assumindo aquele eco característico. Sou o menestrel. Sem dúvidas, o senhor pode nos arrumar pelo menos cátares de algum canto. Em troca, posso entreter sua clientela com histórias de malabarismos, engolindo fogo e fazendo truques com as mãos. O estalajadeiro riu na cara dele. Enquanto Matt puxava de volta para a rua, Tom grunhiu já com a voz normal. Você nem me deu chance de perguntar sobre o estábulo. Sem dúvida eu teria conseguido no mínimo um lugarzinho no palheiro.
Já dormi em estábulos e celeiros o suficiente, desde que deixei Campo de Hammond, retrucou Matt. E também já passei muitas noites debaixo de arbustos, que era uma cama. No entanto, nas 4 estalagens seguintes, os estalajadeiros deram a mesma resposta que o primeiro, e os 2 últimos quase os atiraram para fora quando Matt sugeriu apostar uma cama nos dados. E quando o dono da 5ª estalagem afirmou que não teria um catre nem para a própria rainha, e o lugar se chamava a Boa Rainha, Matt suspirou e perguntou: E o estábulo? Sem dúvidas poderemos dormir no palheiro se pagarmos. Meu estábulo é para cavalos, retrucou o homem de rosto redondo. Não que tenham sobrado tantos aqui na cidade. Ele estivera polindo uma caneca de prata, mas, ao falar aquilo, abriu a porta de um armário raso que ficava apoiado em um baú fundo e cheio de gavetas, e a colocou junto com outras. Eram todas diferentes. Um copo de dados feitos de couro trabalhado jazia sobre o baú, bem ao lado do arco formado pelas portas do armário. Não ponho ninguém lá. Pessoas podem assustar os cavalos e talvez até fujam com eles. Quem paga para eu guardar os animais quer que eles sejam bem tratados. E também tem 2 cavalos meus lá. Não tem cama nenhuma para os senhores no meu estábulo. Matt olhou o copo de dados pensativo. Puxou uma coroa andoriana do bolso e a colocou sobre o baú. A moeda seguinte era um marco de prata de Tarvalon, depois um de ouro e uma coroa tairena de ouro. O estalajadeiro olhou as moedas e lambeu os lábios carnudos. Matt acrescentou 2 marcos de prata ilhanenses e mais uma coroa andoriana. Depois olhou para o homem de rosto redondo. O estalajadeiro hesitou. Matt estendeu a mão para pegar as moedas, mas a mão do estalajadeiro as alcançou primeiro. Talvez. Se forem só vocês 2, os cavalos não fiquem muito incomodados. Matt sorriu para o homem. Falando em cavalos, por quanto o senhor vende seus 2? Com celas e rédeas, é claro. Não vou vender meus cavalos, retrucou o homem, apertando as moedas contra o peito. Matt ergueu o copo de dados e o sacudiu. Aposto o dobro quanto os cavalos com celas e rédeas. Ele também sacudiu o bolso do casaco e fez as moedas soltas tilintarem para mostrar que tinha dinheiro para cobrir a aposta. Lança os dados uma vez contra o melhor de 2 lançamentos seus. Matt quase riu quando o rosto inteiro do estalajador se iluminou pela ganância. Ao adentrar o estábulo, a primeira coisa que o rapaz fez foi examinar as 12 estrebarias com cavalos à procura de um par de capões marrons. Eram cavalos comuns, mas eram dele. Precisavam de uma escovação urgente, mas tirando isso pareciam em bom estado, ainda mais levando em conta que todos os cavalariços, exceto um, tinham ido embora. O estalajadeiro menosprezara os homens diante das queixas de que não podiam mais viver com o que ele lhes pagava e parecia considerar um crime o fato de que o único que restara tivera a audácia de dizer que estava indo para casa, para a cama, pois estava cansado de fazer sozinho o trabalho de 3. 5, 6, murmurou Tom atrás dele. O olhar que lançou para o estábulo não era tão fascinado quanto deveria, já que fora ele quem sugerira ficar em primeiro lugar. Partículas de poeira reluziam à última luz do sol poente que entrava pelas amplas janelas, e as cordas usadas para içar fardos de feno pendiam de roldanas nas vigas do teto, parecendo trepadeiras. O palheiro estava escondido na penumbra acima. Quando ele conseguiu 4, 6 e um 5 no segundo lance, achou que sua derrota era certa, e eu também. Você não tem ganhado todas as vezes ultimamente. Eu ganho quando preciso. Matt estava bastante aliviado por não ganhar todas as vezes. Sorte era uma coisa, mas a lembrança daquela noite ainda o deixava arrepiado. Mesmo assim, por um instante, enquanto sacudia o copo de dados, ele praticamente sabia qual seria o resultado.
Enquanto arremessava o bastão no celeiro acima, um trovão estrondeou no céu. Ele subiu a escada falando com Tom. Foi uma boa ideia. Achei que você iria gostar de escapar da chuva agora à noite. A maior parte do feno estava dividido em fardos empilhados e encostados nas paredes externas. Porém, havia mais do que o suficiente solto para ele jogar o manto por cima e improvisar uma cama. Tom surgiu no topo da escada enquanto o rapaz tirava 2 fatias de pão e um naco de queijo com nervuras verdes do alforje de couro. O estalajadeiro, cujo nome era Geral Flore, se separara da comida quase pelo mesmo valor de um cavalo em épocas menos conturbadas. Os dois comeram enquanto a chuva começava a batucar no telhado, bebendo água dos cantis para ajudar a engolir a comida, já que Flore não tinha vinho a preço algum. Quando terminaram, Tom desencavou o acendedor, pegou o cachimbo comprido cheio de tabaco e recostou-se para fumar. Matt estava deitado de barriga para cima, encarando o teto imerso nas sombras e se perguntando se a chuva pararia antes do amanhecer. Queria se livrar daquela carta o mais rápido possível. Foi quando ouviu o eixo de uma carroça ranger no estábulo. Rolando para o canto do celeiro, espiou-la para baixo. O lusco-fusco era suficiente para ele enxergar. Uma mulher esguia e se espreguiçava depois de puxar os varais da carroça de rodas altas que acabara de trazer para o abrigo da chuva, tirando o manto e resmungando baixinho enquanto sacudia para tirar a água. Ela usava os cabelos em uma infinidade de pequeninas tranças e o vestido de seda, que Matt julgou que fosse verde claro, tinha bordados elaborados na altura dos seios. O vestido um dia fora refinado, mas no momento estava esfarrapado e manchado. Ela massageou as costas, ainda falando, sozinha em voz baixa, e correu para as portas do estábulo para espiar a chuva. Com a mesma pressa, esquivou-se para fechar as grandes portas, encerrando o estábulo na escuridão. Houve uns ruídos lá embaixo, um tilintar e um barulho de líquido esguichando, e de repente uma pequena chama trêmula surgiu em um lampião nas mãos dela. A mulher olhou em volta, encontrou um gancho em uma das colunas da estrebaria, pendurou a lanterna e começou a procurar sob a lona amarrada que cobria a carroça. Ela foi rápida, comentou Tom baixinho, com a boca no cachimbo. Poderia ter botado fogo no estábulo esfregando a lasca de pedra e o aço no escuro desse jeito. A mulher reapareceu com a ponta de uma fatia de pão, que abocanhou como se estivesse dura, mas não se importasse por conta da fome. Ainda sobrou um pouco daquele queijo, sussurrou Matt. Tom negou com a cabeça. A mulher começou a fungar e Matt percebeu que ela devia ter sentido o cheiro da fumaça de tabaco de Tom. Estava prestes a se levantar e anunciar a presença dos dois, quando as portas do estábulo se abriram outra vez. A mulher se agachou, pronta para correr, quando 4 homens, saídos da chuva, adentraram o estábulo, já tirando os mantos molhados e revelando casacos claros com mangas largas e bordados no peitoral, além de calças largas com bordados nas pernas. As roupas eram finas, mas os homens eram corpulentos e carrancudos. Então, Aludra, começou o homem de casaco amarelo. Você não correu tão rápido quanto pensou, não é? Ele tinha um sotaque estranho aos ouvidos de Matt. Tammuz, disse a mulher, como se a palavra fosse um xingamento. Não foi o bastante que seu descuido tenha causado minha expulsão da guilda, seu descerebrado. Agora você ainda resolve me seguir. Ela falava do mesmo jeito esquisito que o homem. Acho que estou contente em ver você? O homem chamado Tammuz soltou uma risada. Você é uma bela idiota, Aludra. Coisa que eu sempre soube. Se tivesse simplesmente ido embora, poderia ter vivido uma vida longa em algum lugar tranquilo. Mas não conseguiu esquecer os segredos que tem na cabeça, não?
Achou mesmo que não descobriríamos que você tentou continuar fazendo apenas o que ela tem direito de fazer? A guilda? De repente, uma faca surgiu na mão do homem. Será um grande prazer cortar essa sua garganta, Aludra. Matt sequer notou que havia se levantado até se ver segurando uma das cordas duplas que pendiam do teto do celeiro, já pulando para baixo. Que me queime por ser tão idiota. Teve tempo apenas para um pensamento desvairado, e em seguida estava atacando os homens de mantos, derrubando-os de uma só vez. As cordas escorregaram de suas mãos e ele caiu, rolando pelo chão coberto de palha, as moedas pulando de seus bolsos até dar de cara com uma baia. Quando conseguiu se levantar, os 4 homens também já se erguiam, e todos eles seguravam facas. Seu idiota cego pela luz, que me queime. Matt! O rapaz olhou para cima e Tom atirou o bastão. Ele o apanhou no ar bem a tempo de derrubar a lâmina do punho de Tanmus e a acertar uma pancada forte na lateral da cabeça dele. O homem se contorceu, mas os outros 3 vieram logo atrás e, por um instante turbulento, Matt fez tudo o que pôde, rodopiando o cajado para afastar as facas, golpeando joelhos, tornozelos e costelas, até conseguir desferir um bom golpe em uma cabeça. Quando o último homem caiu, ele os encarou por um instante, depois ergueu o olhar para a mulher. Você tinha que escolher justo este estábulo para ser assassinada? Ela deslizou uma adaga de lâmina fina de volta da manhã do cinturão. Eu terei ajudado, mas fiquei com medo que me confundisse com um deles. Esses palhaços, se me aproximasse com aço nas mãos. E escolhi este estábulo porque a chuva está molhada. E também eu, e não tinha ninguém vigiando o lugar. Ela era mais velha do que ele imaginara. Tinha pelo menos 10 ou 15 anos a mais que ele, mas era bonita, com olhos grandes e escuros e uma boca pequena e carnuda que parecia prestes a fazer beicinho. Ou se preparando para ganhar um beijo. Ele soltou uma risadinha e apoiou-se no bastão. Bem, o que está feito, está feito. Acho que você não estava tentando nos criar problemas. Tom descia do andar de cima com alguma dificuldade por causa da perna, e a Loudra olhou para ele, depois para Matt. O menestrel vestira o manto outra vez. Raramente deixava que o vissem sem ele, sobretudo se fosse a primeira vez. Parece até uma história, disse a mulher, resgatada por um menestrel e um jovem herói. Ela olhou de cara feia os homens esparramados no chão do estábulo. Desses sujeitos filhos de umas porcas. Por que é que eles queriam matar você? Perguntou Matt. Ele falou alguma coisa sobre os segredos? O segredo, começou Tom, quase que na voz que usava para as performances. De produzir fogos de artifício, se eu não estiver enganado. Você é uma iluminadora, não é? Ele fez uma mesura cortês com um floreio elaborado do manto. Sou o Tom Merlin, um menestrel, como pode ver. Quase como uma reflexão tardia, acrescentou. E este é Matt, um jovem com talento para arrumar confusões. Eu era uma iluminadora, respondeu a Ludra de modo severo. Mas ele, esse porco chamado Tanmus, arruinou uma apresentação minha para o rei de Caerhien e quase destruiu a sala do capítulo. Quanto a mim, era a mestra da sala do capítulo, então a guilda julgou que eu fosse a culpada. A voz dela adquiriu um tom defensivo. Não revelo os segredos da guilda, não importa o que Tanmus diz. Mas não pretendo morrer de fome se posso produzir fogos de artifício. Não estou mais na guilda, então as regras de lá não mais se aplicam a mim. Galdrian, comentou Tom, soando quase tão impassível quanto ela. Bem, ele agora é um rei morto, não verá mais fogos de artifício. Na guilda, continuou ela, soando cansada. Todos praticamente me culpam por esta guerra em Caerhien.
Como se aquela única noite de desastre tivesse causado a morte de Galdria. Tom fez uma careta. Parece que eu não posso mais ficar aqui, prosseguiu. Tamuz e esses outros desgraçados vão acordar em breve. Talvez desta vez digam aos guardas que roubei o que eu mesma fiz. Ela olhou para Tom e depois para Matt com o senho franzido, perdido em pensamentos. Então pareceu tomar uma decisão. Preciso recompensá-los, mas não tenho dinheiro. Porém, tenho algo que deve valer tanto quanto o ouro. Talvez seja até melhor. Veremos o que vocês acham. Matt e Tom se entreolharam enquanto ela se enfiava sob a lona que encobria a carroça. Ajudo qualquer um que possa pagar. Pensou ver um brilho especulativo surgir nos olhos azuis de Tom. A Ludra separou um embrulho de um grupo de outros parecidos, um pequeno rolo de tecido oleoso e pesado, quase da largura dos próprios braços. Ela o pôs sobre a palha, desamarrou as cordas que o atavam e desenrolou o tecido no chão. Havia 4 fileiras de bolsos presos, e em cada uma delas eles eram maiores do que os da anterior. Cada bolso continha um cilindro de papel revestido de cera que ocupava quase todo o espaço, e um cordão escuro que se projetava para fora. Fogos de artifício, disse Tom. Eu sabia. Alutra, você não pode fazer isso. Pode vender isso por dinheiro suficiente para passar 10 dias ou mais numa boa estalagem e comer bem por todo o período. Bem, em qualquer lugar que não aqui em Anigil. Ela se ajoelhou ao lado da longa tira de tecido lubrificado e deu uma fungada. Fique quieto, velhote. A forma como ela disse aquilo não soou indelicada. Será que não posso demonstrar gratidão? Acha que eu lhes daria isso se não tivesse mais nenhum para vender? Prestem bastante atenção em mim. Matt agachou ao lado dela, fascinado. Só vira fogos de artifícios 2 vezes na vida. Mas Cates haviam levado alguns a campo de Emond, a um custo bem alto para o conselho da aldeia. Quando tinha 10 anos, tentara abrir um para ver o que havia dentro e causar um alvoroço. Bran Alver, o prefeito, o algemara. Doral Barran, que na época era a sabedoria, o enchera de varadas. Seu pai lhe dera uma surra de cinto quando chegou em casa. Ninguém na aldeia falou com ele durante um mês, exceto Randy e Perrin, e os dois praticamente só diziam o quanto ele fora estúpido. Matt esticou a mão para tocar um dos cilindros. A Ludra deu-lhe um tapa. Eu disse para observar primeiro. Esses menores fazem uma barulheira, mas nada além disso. Eram do tamanho do dedinho dele. Esses outros fazem um barulhão e soltam uma luz forte. Estes aqui fazem barulho, soltam luz e várias faíscas. E estes, que eram mais grossos que o dedão dele, fazem tudo isso. Mas as faíscas são multicoloridas, quase como uma flor noturna, mas não no céu. Flor noturna? Pensou Matt. Precisam ter cuidado especial com esses. Estão vendo o detonador? É muito comprido. Ela reparou no olhar perdido de Matt e sacudiu uma das cordas compridas nas escuras diante dele. Aqui, aqui. Onde acende o fogo, resmungou em resposta. Eu sei disso. Tom fez um barulho com a garganta e alisou o bigode com o dorso da mão, como se encobrisse um sorriso. A Ludra grunhiu. Onde acende o fogo, isso mesmo. Não se aproxime demais de nenhum deles, mas assim que acenderem um estopim desses aqui, corram. Estão entendendo? Ela enrolou o comprido tecido bruscamente. Podem vender se quiserem, ou podem usá-los. Mas não esqueçam, nunca aproximem isso do fogo. Fogo fará todos eles explodirem. Se todos explodirem ao mesmo tempo, até podem destruir uma casa. Ela hesitou a amarrar as cordas de volta, depois acrescentou. Tem uma última coisa que vocês já devem ter ouvido. Não tentem abrir nenhum deles, como alguns belos idiotas resolvem fazer para ver o que tem dentro. Às vezes,
O conteúdo deles em contato com o ar pode causar uma explosão sem nem precisar do fogo. Podem perder os dedos, ou até mesmo a mão. Não ouvi dizer, trocou Matt secamente. Ela franziu a testa para ele, parecendo se perguntar se ele faria aquilo de qualquer jeito. Depois empurrou o embrulho enrolado nas mãos dele. Tome, preciso ir agora, antes que esses filhos de umas cabras acordem. Olhando para a porta ainda aberta e a chuva que caía pela noite, ela suspirou. Talvez encontre outro local seco. Acho que vou seguir em direção a Lugard de amanhã. Esses porcos estão esperando que eu vá para Camelin, certo? Lugard ficava ainda mais longe do que Camelin, e Matt de repente se lembrou daquele pedaço de pão duro. E ela dissera que não tinha dinheiro. Ele não compraria refeição alguma com fogos de artifício até encontrar uma pessoa que pudesse pagar por eles. E nem sequer olhara para o ouro e a prata que saíram do bolso dele quando caiu. As moedas reluziam sobre a palha à luz do lampião. Ah, luz. Acho que não posso deixá-la passar fome. Pegou todas as moedas caídas que conseguiu reunir rápido. A Ludra. Tem bastante, está vendo? Pensei que talvez... Ele estendeu as moedas para ela. Sempre posso ganhar mais. Ela hesitou, o manto jogado em um dos ombros. Depois sorriu para Tom quando terminava de ajeitá-lo. Ele ainda é jovem, não é? Ele é jovem, concordou Tom. E não tem nem a metade da maldade que gostaria de ter. Pelo menos às vezes. Matt lançou um olhar irritado para os dois. Então baixou a mão. Erguendo os varais da carroça, a Ludra virou-a e começou a andar para a porta, dando um chute nas costelas de Tammuz ao passar. Ele soltou um grunhido meio grogue. Gostaria de saber uma coisa, Ludra, começou Tom. Como foi que você acendeu aquele lampião tão rápido no escuro? Ela parou perto da porta e sorriu para ele por cima do ombro. Quer que eu revele todos os meus segredos? Estou grata, mas não apaixonada. Este segredo nem a guilda conhece, pois fui eu que descobri sozinha. Mais do que isso não revelarei. Quando eu souber fazer o truque funcionar direito, e de um jeito que só funcione quando eu quiser, esses gravetos vão me trazer uma fortuna. Jogando o peso contra os varais, ela puxou a carroça para o meio da chuva e foi tragada pela noite. Gravetos? Repetiu Matt. Ele se perguntou se a moça não seria um pouco esquisita da cabeça. Tammuz soltou outro grunhido. É melhor fazermos o mesmo, garoto, sugeriu Tom. Senão teremos que escolher entre cortar 4 gargantas ou passar os próximos dias dando explicações para os guardas da rainha. Esses aí parecem ser do tipo que botariam a guarda no nosso encalço só de raiva. E tem motivos para estarem com raiva, suponho. Um dos companheiros de Tammuz se contorceu, como se recobrasse a consciência, e soltou um resmungo ininteligível. Quando terminaram de reunir todos os pertences e selar os cavalos, Tammuz já estava de 4 com a cabeça caída, e os outros também se remexiam e gruíam, inquietos. Saltando para a cela, Matt encarou a chuva do lado de fora, que caía mais forte do que nunca. Um maldito herói, resmungou. Tom, se parecer que eu for dar uma de herói outra vez, pode me bater. E o que você acha que teria feito? E o que você teria feito de diferente? Matt fechou a cara para ele. Então puxou o capuz e ajeitou a parte de trás do manto por cima do rolo grosso amarrado atrás do cepilho alto da cela. Mesmo com o tecido oleoso, uma proteção a mais contra a chuva não faria mal. Pode me bater. Ele enfiou os calcanhares nas costelas do cavalo e avançou a galope pela noite chuvosa.